E nós estamos aqui com o padre Tony Moraes, ele é vigário paroquial da paróquia Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Nazaré da Mata, e aceitou o nosso convite para uma conversa sobre a mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que nós vamos celebrar no próximo domingo, dia 16 de maio, na solenidade da Ascensão do Senhor. Então, uma alegria tê-lo conosco aqui, padre. Muito bem, coisa boa. Aqui estamos felizes em saber que nossa diocese existe essa pastoral que também colabora com o anúncio da verdade em nossa diocese. Então, muito obrigado pelo convite desde já. Nós que agradecemos aqui a sua presença, a sua participação. E veja, o tema da mensagem do Papa para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, neste ano de 2021, foi: Vem e verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Do seu ponto de vista, o que é que está por trás, sobretudo dessa segunda parte aí, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são? Isto, assim que eu recebi o convite, eu busquei ter mais o conhecimento da carta, procurar mais coisas a respeito do Dia Mundial das Comunicações, e busquei também procurar entender mais essa mensagem que o Papa Francisco quer nos transmitir. E olhando para este lema, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, nos dá a entender que a verdade, para ser anunciada, tem que ter esse princípio, sem perder este foco de anunciar de acordo com a realidade das pessoas onde elas estão. Por exemplo, quando nós somos daqui da Diocese de Nazaré, vamos transmitir a verdade, transmitir uma mensagem, devemos transmitir de acordo com a nossa realidade daqui, de onde nós estamos. Por exemplo, quando vem uma mensagem de uma Diocese do Sul, eu não posso transmitir do mesmo jeito que lá. Eu tenho que buscar transmitir de acordo com a realidade daqui, do Nordeste, aqui da nossa Diocese de Nazaré, com a nossa cultura, com o nosso modo de ser. Que não deixa de ser a verdade, é a verdade de acordo com aquilo que nós vivemos. Existe aí um convite a uma adaptação, Isto. E também para que a gente possa conhecer o nosso povo. Para quem é que eu estou falando, Realmente, se eu não sei para quem eu estou falando, eu posso correr o risco de emitir uma mensagem ou uma informação que não gere comunicação, porque o povo talvez não seja alcançado. Isto, é isso mesmo. E tudo isso é em vista, justamente, a mensagem do Papa nos convida a buscar ter este conhecimento, este experimentar para que a verdade seja anunciada. Foi justamente o que aconteceu com Filipe, Natanael e Jesus. Teve que haver aquela experiência de conhecer, teve que haver aquela experiência de experimentar aquele encontro para que o anúncio, a comunicação acontecesse. Então, é conhecendo a realidade que a comunicação será bem feita. O senhor falou aí duas coisas muito importantes. Primeiro, do experimentar, para poder comunicar, Como é que nós, e até uma provocação para nós que somos da Pastoral da Comunicação, Será que eu realmente conheço Jesus, Porque eu estou anunciando Jesus. Então, será que eu tenho o conhecimento de Jesus para poder anunciá-lo, Comunicá-lo? E depois o conhecimento da nossa realidade, que são as pessoas para quem eu vou comunicar Jesus. O próprio Jesus, ele se valia de parábolas, para fazer o seu anúncio, se adaptando lá às realidades das pessoas para comunicar a mensagem. Então, essa sua colocação foi muito provocadora para nós. Nós, enquanto Pastoral da Comunicação, PASCOM, precisamos ter a nossa experiência com Jesus, para que a nossa comunicação seja também verdadeira e o conhecimento do povo. Quando assim eu estava me preparando e eu via outras pessoas também comentando sobre a carta, teve um rapaz chamado Moisés que ele falou bem interessante, que ele é formado nessa área de comunicação. Ele dizia que a comunicação deve ser feita sempre a partir daquele primeiro encontro. O primeiro encontro que eu tive com a verdade, eu sempre tenho que buscar comunicar a partir daquele encontro que eu tive com a verdade para que a comunicação seja bem feita. Porque cada dia mais nós precisamos de bons comunicadores para que o anúncio aconteça. É interessante também que para que o anúncio aconteça,
para que a comunicação aconteça, para que a gente possa recordar que é assim que somos igreja. Se não houver esta comunicação, como seremos igreja? Não é que a essência da igreja é ser missionária. E para que a missão aconteça, tem que haver a comunicação. Isso é essencial até a gente olhar para a figura de Jesus Cristo e perceber que ele estava o tempo todo se comunicando. Nós estamos nesse tempo do tempo pascal, e assim que aconteceu a ressurreição, quando houve aquele primeiro encontro entre o ressuscitado e Madalena, a primeira coisa que ele foi fazer com que Madalena fosse a comunicadora. Disse ela: vai lá comunicar aos meus que eu vou me encontrar com eles em determinado lugar. E Madalena foi às pressas comunicar aos discípulos de Jesus. Por que ela foi comunicar? Como o Denis acabou de falar, citando, foi comunicar porque estava apaixonada por Jesus. Ela foi às pressas por isso. Ela compreendeu porque teve aquela experiência, teve aquele encontro de amor, e assim foi capaz de comunicar a verdade às pressas. O Padre Tony tem trazido muitas pérolas, né? Ele falou uma outra palavra agora que eu acho que é algo indispensável, que é ser apaixonado por Jesus, para fazer qualquer coisa, para estar na liturgia, num grupo ou outro, na música, em qualquer lugar. Também na Pascom é preciso estar apaixonado por Jesus, né? A gente lida com equipamentos, né, com câmeras e tudo mais, mas se eu não estiver apaixonado por Jesus, a missão se torna maçante, né? E eu preciso ser uma pessoa apaixonada por Jesus. E ser tão apaixonado que esse meu desejo de tornar Jesus conhecido pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, seja tão grande a ponto de que isso me impulsione mesmo, né? A procurar cada vez mais ser um bom comunicador, né? E assim, o padre também falava sobre ser um bom comunicador, e ser um bom comunicador não só porque domina as técnicas da comunicação. Isso é importante que a gente procure se aperfeiçoar, né? Assim, da melhor forma possível, com o que estiver ao nosso alcance, mas ser um bom comunicador, sobretudo porque eu sei quem é Jesus. Eu conheci Jesus e eu sou apaixonado por Jesus. Eu acredito que esse é o apelo mais um dos, né, importante da carta que o Papa Francisco faz para os comunicadores. É um apelo de transmitir a verdade. É um dos pontos, por sinal, da carta, quando fala sobre os desafios e também fala sobre as oportunidades. A web, essa rede, né, de comunicação, está o tempo todo tendo esses dois lados, desafios e oportunidades. Então, nós somos convidados como jovens, como pessoas apaixonadas por Jesus, a transmitir essa verdade, tendo esse cuidado para que a web não nos leve para esse outro lado do desafio e se esquecer de que somos anunciadores da verdade. Porque se pararmos para perceber, a web tem, não é, essa qualidade de nos ajudar a se encontrar também de acordo com o contexto que estamos vivendo, né? Como foi interessante agora nesse tempo de pandemia a gente conseguir se encontrar com os movimentos da nossa igreja por meio da web. Como foi interessante também nas escolas, as aulas terem continuado por meio, não é, da web, mas também tem aquele outro lado do desafio. Se a gente não ter atenção, não ter cuidado, podemos até denegrir a imagem de pessoas, porque depois que é exposto na web, para ser removido, para ser apagado, é difícil, porque a rapidez, né, do que a notícia corre pela web leva a esse desafio. Então, o Papa esse ano quer nos alertar para isso, para que a gente tenha consciência e o cuidado para sermos anunciadores da verdade. E não de notícias rápidas, de pegar uma notícia simplesmente porque foi colocado em um determinado grupo ou foi anunciado em tal diocese lá longe e eu só pegar e copiar e colar. Não, é importante ter a nossa originalidade, né? O beato conhecido, que agora há pouco foi beatificado, Carlo Acutis, que é um apaixonado pela web, né? Ele fala muito sobre isso, que devemos ser originais e não fotocópias. Então é importante sermos assim, originais e não fotocópias. Ter consciência daquilo que vamos anunciar, aquilo que vamos compartilhar, aquilo que vamos enviar nos grupos, enquanto Pascom, enquanto pastor da comunicação.
O senhor tocou num ponto muito importante, né? O Papa Francisco já tratou sobre isso em outras mensagens, né? Quando ele falava inclusive de fake news, jornalismo de paz, justamente a busca por essa verdade, né? A web, né? O ciberespaço, ele democratizou a comunicação, digamos assim. Hoje você não depende só dos meios de comunicação tradicionais, né? Das emissoras de rádio e de TV. Nós também fazemos comunicação, nós não somos receptores passivos, nós interagimos, nós comentamos, nós questionamos, e é uma das coisas que o Papa também nos convida aqui na carta, né? Foi o que o padre falou, essa capacidade de discernimento, não sermos apressados, rápidos, a gente recebe e quer compartilhar, sem investigar se aquilo procede, se aquilo não procede, até porque nossa grande missão é compartilharmos uma grande verdade que é Jesus, né? Nós estamos, como o Senhor disse, no tempo pascal, Jesus ressuscitou e essa verdade traz alegria para o nosso coração. Então a gente compartilha essa verdade. Então ter muito cuidado para que esse instrumento, que é um instrumento eficaz, né, que pode colaborar com a evangelização, com o encontro de pessoas no mundo todo, né, porque de fato a web cria essa rede de compartilhamento, de ideias, de imagens, de pensamentos, de informações. Então, não demonizar isso. Até o Papa fala, né, não demonizar o instrumento. Ele tem seus abismos, né, suas ciladas, seus desafios, como o Senhor colocou, mas é um instrumento que pode estar a nosso favor, né? Eu queria até lhe perguntar, né? O Papa diz assim: graças à rede, nós temos a possibilidade de contar o que vemos, o que acontece diante dos nossos olhos e de partilhar testemunhos. Como isso nos serve enquanto igreja na nossa missão? Eu acho bem interessante quando o Papa falou sobre isso, porque a mensagem para esse Dia Mundial das Comunicações do Papa é de uma grande riqueza para nós, não é? Enquanto comunicadores. Eu até copiei aqui algumas coisas para falar para vocês, porque o Papa, quando fala sobre essa parte que cita Filipe e Natanael, aquela conversa, quando Filipe diz a Natanael que encontrou, não é, o Messias, encontrou aquele que Moisés falava, que Moisés anunciava, houve aquele encontro, não é, que é fundamental para que aconteça a comunicação, o encontro e a experiência. E com isso a gente recorda essa parte que você citou, que a comunicação acontece aí, nesse se aproximar, e a web também favorece isso. Nos dias de hoje, se aproximar também por meio da web. Isso é um lado positivo de se aproximar, mas também de acolhida, não é? Aproximação, acolhida. É essencial lembrar que a web tem que favorecer essa aproximação e essa acolhida. Assim como aconteceu com os discípulos, né? E com as pessoas. O que era que naquela época de Jesus, quando Jesus estava falando, o que era que as pessoas iam buscar? Iam ver o quê? Iam ver o Jesus comunicador, que sabia se comunicar, que sabia se expressar e passar algo para aquele povo. Por isso que o povo ia atrás, era para ouvir ele falar. Isso é fundamental e importante. Então essa parte, quando o Papa cita, eu acredito que quer muito nos levar a refletir sobre isso, sobre esse momento do encontro, que é essencial e fundamental para nós que estamos vivendo de acordo com a situação que estamos hoje, nossa realidade. Nesse encontrar, se aproximar, ser acolhido e saber comunicar. O senhor falou essa palavra acolhida, né? Ser acolhido, acolhida. Eu acho que também essa é a grande mensagem implícita por trás desse tema, né? Porque quando o Papa diz encontrar pessoas onde estão e como são, ele engloba todo mundo, né? Ele nos convida a olhar para a realidade, mas também diz, olha, ninguém pode ser excluído desse encontro, dessa mensagem, né? Então, essa palavra que o Senhor disse, acolhida, né? Precisa haver essa acolhida, o encontro que gera acolhida, né? E tanto o encontro com Jesus, né? Nas nossas experiências mesmo pessoais e enquanto igreja nos sacramentos, e o encontro com pessoas, né? Aí eu fico pensando, né? Filipe encontrou Jesus, e quem se encontrava com Filipe e tantos outros, por meio da vida deles, se encontravam com Jesus que eles viram, que eles experimentaram. Eu acho que fica para nós um questionamento, né? Será que as pessoas têm encontrado Jesus em nós também? Isso, que é fundamental para ser comunicador, né? Se queremos comunicar a verdade, precisamos encontrar-se com esse Jesus, experimentar e ter a coragem de transmitir. Eu coloquei até aqui assim no meu caderno de anotações 3 pontinhos bem interessantes, porque
primeiro, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que conhecer quem é Jesus, para que eu possa experimentar, fazer essa experiência com Jesus, para poder comunicar. E assim eu serei testemunha do ressuscitado, testemunha da verdade. Se eu passar por esses 3 pontos, ter conhecimento, conhecer Jesus, conhecer a verdade, depois experimentar, né? Fazer essa experiência, porque não vale só conhecer, não é só olhar, né? Acontecia muito isso, muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, chegava, ficava de longe olhando, ia-se embora e não fazia nem experiência. Então fazer experiência com ele. Zaqueu fez a experiência com ele. Ficou lá na árvore, mas Jesus disse, desce para a tua casa. Zaqueu desceu e fez experiência com Jesus na casa dele. E assim tantos outros, né, dos relatos bíblicos. Fizeram a experiência, tiveram coragem de fazer a experiência. Não ficaram só no conhecer, é preciso experimentar. Porque é experimentando que iremos comunicar e assim seremos testemunha. Assim como Madalena foi no relato da ressurreição. Foi testemunha da ressurreição porque ela conheceu, teve a experiência e foi lá, correndo comunicar aos outros. Então, para isso, é preciso ter coragem para ser comunicador. Coragem, sim, de ter encontrado nas pessoas aonde eles estão, na verdade que estão, para poder sim anunciar a verdade. E não ficar, né, no mundo de uma imaginação, porque lá em tal diocese, tal bispo de tal lugar disse dessa forma e tem que ser dessa forma em todos os cantos. Não, cada um tem a sua realidade. Então é bom a gente ter a consciência de ter um olhar que nos leve a refletir sobre a nossa realidade, onde nós estamos. Amém, é isso aí, verdade. Assim, é inegável que nesse tempo de pandemia, né, que nós estamos vivendo, as redes sociais, sobretudo, elas proporcionaram muitas coisas, né? Elas favoreceram as nossas relações pessoais, relações no trabalho, de estudo, e enquanto igreja também ela ajudou a mediar os encontros, né, os momentos celebrativos. Mas o Senhor acha que essas experiências reais que nós vivemos por meio das redes sociais, né, através das redes sociais, elas substituem a nossa experiência real, assim, a forma como eu estou aqui com o Senhor? Isso não substitui, porque o encontro pessoal é fundamental para que haja comunicação. Não é? A web favorece bastante, ajuda bastante, mas o ir, tá certo? Ao encontro, assim como o próprio Jesus, olha, o Verbo se fez carne, veio ao nosso encontro. Então é fundamental para que haja essa comunicação. Deus se fez carne para se comunicar com a humanidade. Então, olha, é essencial. O próprio Deus se faz comunicação. Não é? Quando se faz carne para se comunicar com a humanidade. Então, o se encontrar, não é? O estar próximo, o acolher, tudo isto é fundamental. E a web favorece, tem as suas qualidades, mas o pessoal não é substituível por nada. Muito legal isso. Assim, em outras circunstâncias, o Deus envia uma mensagem, né, pelo anjo e tal, mas com a humanidade mesmo, assim, ele se valeu de profetas e reis e tantos outros, né, mas ele quis se comunicar mais concretamente através de Jesus, né? Ele se abaixou até nós, né, se encarnou. Ele não mandou um recado, né? Ele veio mesmo até nós. Eu acho que essa é a grande também proposta do Papa Francisco, quando ele diz, vem e verás, né? Esse vem e verás do Papa Francisco é mesmo esse convite a estarmos, a nos valermos das redes sociais como instrumentos eficazes de comunicação e de relações, mas que não substituem as presenciais, as pessoais, né? Porque o Papa até fala aqui, né, que não só são as palavras, né, o tom de voz, as expressões, né, a gente hoje não pode se abraçar nem se tocar, mas o fato de estarmos juntos já muda tudo, né? Isso, conta bastante, né, o estar junto, o passar pela igreja, né? Sabemos que durante o dia a igreja fica aberta, né? Podemos passar, fazer nossa oração, sentir, né, a experiência com o Deus também ali, naquele lugar de encontro, onde acontece a comunicação. É muito importante a gente recordar isso e ter essa consciência de que o encontro é fundamental para que aconteça a comunicação. O Verbo, que é o próprio Deus feito homem, se fez essa rede de comunicação e se encontrou com tantos. E o Papa, na sua carta, novamente nos
questiona, mexe com nossos corações para que a gente gaste mesmo as solas das nossas sandálias e vá ao encontro. Não ficar parados, não ficar de braços cruzados. É importante a web, é importante o contexto que estamos vivendo, ter cuidados, mas o encontro é fundamental. A web amplifica o alcance, né? Tem pessoas realmente, por exemplo, nesse tempo de pandemia, e mesmo antes desse tempo de pandemia, há pessoas que não têm condições, às vezes, de ter acesso, né? Por questões de transporte ou doença. Então, os meios de comunicação conseguem favorecer esse encontro, né? Consegue fazer com que a mensagem chegue até essas pessoas. Mas essa utilização das redes sociais ou dos meios de comunicação não pode nos acomodar. Acho que é isso que o senhor está dizendo, né? Mesmo. A gente precisa realmente gastar. Sei lá, para muita gente talvez tenha sido tão mais prático, né? Tá em casa, né? Fazer a sua reunião de casa. Não que isso não ajude. Eu acho que em muitas situações isso vai permanecer, mas não pode substituir. Acho que tem que complementar. Eu acho que a palavra seria complementar mesmo, para que a gente não esqueça que tem que gastar mesmo, né? Como o senhor trouxe aqui, inclusive que está na carta, gastar a sola de sapatos mesmo, sabe? Para chegar até as pessoas, né? É verdade, isso é fundamental. Eu achei muito interessante também quando no título, né, da carta vem de "Vem e verás", porque Filipe teve o encontro dele, não é? Foi contar a Natanael. A pergunta de Natanael é dizendo que será que de Nazaré vem algo que preste, né? Então, Filipe foi bem questionador, né? Então, vem e verás. E um dos comentadores, quando eu estava me preparando para esse momento, dizia assim que isso é ser igreja, olha só, é ser comunicador de convidar outros a fazer também essa experiência, mas não uma experiência simplesmente individual. Verás, é uma experiência comunitária, chamar para fazer experiência com a gente. Que aqui estamos fazendo essa experiência também de encontro. Então, a gente ficar acomodados, né, cruzar os braços, não, vamos ficar assim mesmo agora, deixa para lá tudo isso, seria a gente esquecer do que é ser igreja, que é fazer essa experiência de comunidade, que, por sinal, é o desejo de Jesus, né? Quando ele chama homens para seguir, para estar próximo dele, para fazer comunidade, é para fazer essa experiência aí, a do encontro. Não é? Quando ele subiu no monte, né? Lá orou e quando desceu o céu chamando de um por nome, olha, não chamou só um, né? Chamou um grupo para fazer esse encontro. Então aí acontece a comunicação, quando nos encontramos. Em comunidade, né? E de fato, o testemunho que conseguiu encantar e ajuntar tanta gente na primeira comunidade cristã foi justamente o testemunho da comunidade dos fiéis, né? O quanto eles se amavam, né? O quanto havia ali uma beleza e uma verdade que encantava mesmo, né? E que alcançava os corações das pessoas, né? Eu separei até um trecho aqui, né, sobre isso que nós estamos falando, que o Papa diz assim, deixa eu ver aqui, todos os instrumentos são importantes, e aquele grande comunicador que se chamava Paulo de Tarso ter-se-ia certamente servido do e-mail e das mensagens eletrônicas, mas foram a sua fé, a esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos que o ouviram pregar e tiveram a sorte de passar algum tempo com ele, de o ver durante uma assembleia ou uma conversa pessoal. Ao vê-lo agir nos lugares onde se encontrava, verificavam como era verdadeiro e frutuoso para a vida aquele anúncio da salvação de que ele era portador por graça de Deus. Interessantíssimo, né? Porque assim, se faltar esta comunicação, se faltar esse diálogo de se comunicar, não é? Por meio do testemunho, da experiência, do encontro, não haverá evangelização, não é? E se não houver evangelização, nós não seremos igreja, porque a essência da igreja é ser missionário, é para isso que somos batizados, é para sermos enviados a comunicar, a anunciar a verdade. Então, tudo isso só é possível, olha, se houver a comunicação. A comunicação é indispensável para que haja essa evangelização. Amém, é verdade, é verdade. E nós já estamos nos aproximando aí do Dia Mundial das Comunicações, já domingo, dia 16 de maio. E que mensagem o Senhor deixaria para a gente encerrar essa conversa tão agradável, tão cheia de riquezas que precisam nos ajudar a refletir, né, enquanto pasconeiros e pasconeiras, né? Que mensagem o Senhor poderia deixar para todos os agentes da Pastoral da Comunicação da nossa Diocese de Nazaré? Muito bem.
Então, queridos agentes de pastoral, de comunicação dessa diocese, eu quero deixar essa mensagem para vocês dizendo: tenham coragem de ter paciência. Isso também é anunciar. Ter paciência para refletir, fazer essa experiência de conhecer, de experimentar a verdade e assim comunicar, sem medo, com coragem de comunicar a verdade. E ter cuidado para não comunicar coisas rápidas demais, para que nós não possamos nos arrepender depois de ter comunicado aquilo que não foi do nosso agrado ou aquilo que não chegou a anunciar realmente a verdade. Portanto, faça essa experiência de vir, ver e conhecer e fazer a experiência de se encontrar com aquele que tudo pode transformar. Olha só, a mensagem do Papa é um convite também para que tenhamos coragem de fazer essa transformação em nossa vida, deixar a verdade nos transformar e fazer novos homens e novas mulheres por meio da comunicação. Que Deus vos abençoe, muito obrigado pelo convite e tenha um excelente Dia Mundial das Comunicações. Amém, muito obrigado. Nós, enquanto pastoral da comunicação diocesana, agradecemos de coração a presença e a partilha do Padre Tony, que nos enriqueceu bastante nesta Semana da Comunicação que nós estamos vivenciando, e a programação continua, segue. Fiquem atentos, participem, é uma oportunidade de nós estarmos unidos aos pasconeiros e pasconeiras do Brasil inteiro, celebrando a comunicação que anuncia a verdade. E que bom que hoje a web nos trouxe esse espaço onde nós, enquanto igreja, podemos nos posicionar, testemunhar, realizar o nosso anúncio, o nosso testemunho, um anúncio que não pode ser substituído pelo presencial, mas que é válido demais. Então, louvado seja Deus por esse momento. Muito obrigado, Padre, por sua presença, por sua partilha, e sigamos firmes na nossa missão. Deus abençoe. E o Senhor pode nos dar a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.